Olá pessoal, eu me chamo Ronaldo Virgílio Júnior e sou professor da matéria de Direito Processual aqui do NEAF. E hoje, nesse nosso vídeo, eu quero trazer para vocês um panorama da matéria de processo civil para o concurso de escrevente técnico judiciário do TJ São Paulo. É uma aula que vai focar no edital do escrevente, mas com certeza nós podemos tirar muito proveito dela para outros concursos, porque eu venho percebendo, os alunos estão tendo bastante dificuldade em processo civil, vem sendo uma pedra no sapato de vocês, vem sendo a diferença entre aprovação ou não, ou até mesmo melhores colocações, colocando vocês com chances de nomeação nos concursos como um todo. E por que processo civil se apresenta dessa forma? Por dois motivos. Primeiro, pelo tamanho da matéria, que nós veremos aqui um edital bem extenso, e segundo, pela carga técnica que essa matéria tem, quando exigida para um concurso de nível médio. Até mesmo quem é formado em direito encontra dificuldade aqui, porque não é uma matéria que a gente tem o contato no nosso dia a dia, diferente de um direito penal, de um direito constitucional, que estão na televisão todos os dias. Então eu quero fazer um panorama aqui para vocês e explicar como que a gente vai trabalhar essa matéria dentro do nosso curso para que você fique tranquilo, para que você fique realmente seguro de tudo que você vai aprender para gabaritar essa prova de processo civil. Vamos nessa? Bom, vamos falar então do edital de processo civil para o concurso do TJ. O primeiro ponto que eu destaco aqui para vocês é o seguinte: essa matéria nossa representa 7 questões dentro das 40 cobradas em conhecimento de direito. E o edital, como eu disse para vocês, apesar dele compor apenas 3 linhas aqui, né? Quando a gente vai esmiuçar, a gente encontra uma infinidade de artigos. Nós encontramos aqui artigos que tratam de temas mais gerais. Temos o procedimento comum, temos o procedimento de cumprimento de sentença, tem bastante coisa aqui para a gente aprender. O edital é realmente bem grande. Mas eu já fiz um trabalho árduo aqui para vocês para mostrar que, apesar de grande, existe uma estratégia bem eficaz para a gente adotar e a gente, obviamente, utiliza essas informações no momento de ministrar o curso para que você tenha mais efetividade. Vem comigo porque eu separei os principais temas que mais caíram nessas últimas provas. Olha só, deixa eu trazer aqui para a tela cheia para você ver com bastante cuidado a nossa apuração acerca dos temas que já foram cobrados. Perceba, fiz essa apuração desde o ano de 2014, passando por 2015, 2017, depois provas de 2018, 21 e 23. Sempre cobrando 7 questões, mas podem perceber como o tema, por exemplo, impedimento e suspeição, que é um tema que está ali logo no comecinho do edital, né, onde a gente estuda, é o primeiro tema que a gente tem contato e é um tema que cai bastante, principalmente na VUNESP, né? Caiu em 2014, caiu em 2017, caiu depois também em 2021 e em 2023. Nossa, Ronaldo, é um tema que a gente encontra ali nos artigos 144 a 148, mas é muito cobrado. Pois é, olha o custo-benefício de se estudar esse artigo com bastante calma e da forma como ele cai na prova. Tem outro tema, Ronaldo, que você identificou que tem mais predileção por parte do examinador? Ou se tem? Perceba, juizados especiais. Esse é carimbado, né? Temos lá alguns artigos dentro do juizado especial civil, não são todos. Temos a lei do juizado especial da Fazenda Pública com 20 e tantos artigos, 28 se eu não estiver enganado. E aqui a gente tem uma cobrança excessiva. Dentro das 7 questões, normalmente se cobram 2. Então perceba como a gente vai dar atenção a esse tema no momento de elaborar o nosso curso. 2014 foram 2, uma de cada lei. Da mesma forma em 2015, a exceção foi 17, né? Que só caiu uma, né? Só caiu uma. Juizado especial civil. Depois, perceba, 2018, 2021 e também 2023. Uma questão de cada lei. Uma questão de poucos artigos para cada uma dessas leis. Outro tema, recurso, seja a parte geral, seja os recursos em espécie, como por exemplo o recurso adesivo, como por exemplo os embargos de declaração, como por exemplo o agravo retido, na época que ele ainda existia, né? A parte geral, temos também o agravo interno, muitas provas da VUNESP gostam de cobrar recursos, mas a de escrevente realmente é campeã.
E depois a gente tem, né, essa meiuca da prova, trazendo algumas disposições do procedimento comum, que é a parte maior, né, do 318 até o 538, muitos artigos, onde a gente consegue apontar para você, ó, dá uma lida com mais calma nesse tópico, dá uma lida com mais atenção nesse, vamos passar um pouquinho mais rapidinho naquele. Por quê? Porque a gente percebe que dentro dessa meiuca, onde é composto pelo maior número de artigos, não necessariamente reflete na prova. Temos sim questões que tratam de provas, como depoimento pessoal, como a produção, a ordem da produção da prova, mas a gente também tem aqui tutela provisória, a gente tem atos processuais, então percebe? Dá sim para fazer uma boa estratégia para essa prova de processo civil. Ronaldo, interessante, você mostrou para mim então que vocês têm uma estratégia bem bacana, porque a matéria ela é muito extensa e muito técnica. Em razão disso, os alunos têm dificuldade para aprender e depois para memorizar. Para aprender porque é técnica, para memorizar porque é extensa. Com muitos institutos desconhecidos, principalmente por quem não é da área do direito. Então, como que vocês vão trabalhar tudo isso? Na primeira aula do nosso curso, eu já trago para vocês uma visão macro do processo, porque eu acredito muito nisso como um diferencial para que você se situe dentro da matéria e tenha condições de fazer as correlações necessárias, porque processo civil é um instrumento. Processo civil é um grande jogo de xadrez, onde a gente aprende as regras para aplicar o direito material. Se você entender o macro do processo civil, você já tem um passo à frente do seu concorrente. É por isso que eu coloco aqui como último tópico, é importante conhecer essa visão como um todo, tá? É muito importante. Ronaldo, e aquela história de letra de lei que a gente sempre escuta da VUNESP e que às vezes em direito penal ela dá uma mudada, em direito constitucional também, como que estamos em processo civil? Bom, não temos dúvidas em afirmar que a questão letra da lei, onde a gente pega a literalidade mesmo ali do processo civil, ela é cobrada. A gente não vai poder fugir dessa parte importante do estudo. Mas, principalmente alguns tópicos específicos, em recursos acontece bastante isso, impedimento de suspeição acontece demais. A banca traz para a gente alguns casinhos práticos para analisar. Não foge muito do decoreba, mas ela traz uma situação hipotética onde você precisa raciocinar um pouquinho mais. Uma última coisa que eu tenho percebido, e que é provável que nas próximas provas isso seja uma tendência dentro do processo civil. A prova, principalmente essa última de 2023, já mostrou pra gente que ela é capaz de cobrar algumas questões de uma forma muito mais inteligente, fugindo da letra da lei e fugindo desses casinhos hipotéticos clássicos, pedindo de nós justamente essa visão macro, justamente esse entendimento dos institutos em si. Olhem para vocês verem a questão do Juizado Especial da Fazenda Pública do concurso de 2023. Foi cobrada uma questão onde não se apontava que o procedimento corria pelo Juizado Especial da Fazenda e tampouco fazia menção à remessa necessária, mas era muito importante, era fundamental que nós conhecêssemos esses institutos, conhecêssemos as portas de entrada do Juizado Especial da Fazenda, os conceitos e características da remessa necessária para a gente ter condição de responder uma questão que sequer falou sobre esses dois temas, tá? É muito importante a gente dar esse passo a mais. Ronaldo, você falou que na primeira aula você dá um panorama desse processo civil, não só na primeira aula, mas nas aulas seguintes eu recupero e vou fazendo as adaptações nesse quadrinho aqui que eu vou mostrar para vocês, olha só. A linha, de uma forma bem geral, né, de uma forma bem sem tantos detalhes de como um processo civil normalmente caminha. E olha como é importante a gente perceber onde ele começa e para onde ele vai. Repito, se a gente vai falar de uma aula de indeferimento da petição inicial, eu vou aprofundar e vou ramificar todo esse organograma aqui para que vocês entendam essa variação. Mas olha como é importante a gente saber onde a audiência de conciliação está situada, que a contestação normalmente vem depois, que as providências preliminares são tomadas depois da manifestação das partes e que dentro do saneamento do processo nós conseguimos identificar causas que são controvertidas para que elas justamente sejam objeto de produção de prova na audiência de instrução. E que logo depois da audiência de instrução, encerrada essa fase probatória do processo, vem a sentença, que é a decisão que a gente busca normalmente, a decisão de mérito.
E olha só como é interessante, se a sentença está localizada ali, numa audiência de instrução, perceba por que se chama um julgamento antecipado do mérito a providência preliminar de trazer a sentença mais para perto e pular essa fase de saneamento e de audiência de instrução. A coisa começa a ficar mais lógica, a coisa começa a ficar mais estruturada quando você entende essa linha do tempo antes de ir para os assuntos e durante o estudo deles. É isso que eu trago para vocês dentro do nosso curso, tá? E é claro, o processo se desenvolve trazendo recurso, trazendo o acórdão, o trânsito em julgado e o cumprimento de sentença. Então eu trago para vocês sim, não só eu, né? Eu e todos os professores aqui da equipe, composta por grandes nomes, é um prazer enorme poder constar nessa lista aqui com grandes professores que foram sim meus professores. Se você não sabe, eu sou oficial de promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo há mais de 5 anos, sou NEAF, sim, fui aluno NEAF na minha aprovação da TJ, na minha aprovação no concurso de oficial de promotoria, de analista jurídico do MPSP, então tenho história aqui sim e é um prazer poder agora estar ao lado dos meus professores e de outros colegas que vieram pelo caminho. Silvia Ferreira, Marcelo Lanfran, Ricardo Cazu, Márcio Gomes, Robson Oliveira, Alessandro Ferraz, o Júlio, Douglas Oliveira, René Mas, então uma equipe muito qualificada para que você sim consiga chegar e gabaritar essa prova, como já aconteceu com a aluna nossa, né? Então não perca tempo. Conheça nossos cursos, comece antes, isso é fundamental para a sua aprovação. Não espere o edital, porque como vimos em 2023, ele pode sim aparecer a qualquer momento. E se o edital viesse amanhã? Você estaria preparado? Você já estaria à frente dos seus concorrentes? Porque, como diz o mestre Douglas, só não vai ser escrevente quem não quiser. Mas para ser, precisa querer. Querer muito, tá? Precisa estar à frente, porque infelizmente não tem vaga para todo mundo. Tem vaga para aqueles que se preparam corretamente e se preparam com antecedência. Eu agradeço aqui a atenção de vocês. Podem esperar de mim o melhor que eu puder fazer, trazer o conteúdo de processo civil de uma forma mastigada, de uma forma objetiva, com muitos exemplos e com muita indicação do organograma, porque eu adoro dar aula assim com a linha do tempo do processo, tá? Contem comigo, podem entrar em contato também lá no Instagram, @ronaldo.virgiliojunior. Não deixa de curtir esse vídeo, tá? É muito importante aqui pra gente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do NEAF, também faça a sua inscrição, confere aí, porque tem muita aula gratuita que é disponibilizada e você não vai perder, né? Não vai perder as aulas de qualidade que aqui estão disponíveis. E não deixe os comentários. Não deixe de deixar, né, os comentários para que a gente saiba o que vocês querem para os próximos vídeos, para as próximas aulas. Tá bom, pessoal? Conheça os nossos cursos, entra lá no site do NEAF. Tem muita coisa boa para você aproveitar. Grande abraço, eu te espero lá e até mais.